Contos de suspense. O Gato Preto, da Quaresma. Essa história aconteceu com meu avô, Joaquim, e foi por conta desse acontecido que meu avô desde aquela época até hoje respeita fielmente a Quaresma. Ele nunca foi uma pessoa muito religiosa, porém ele também não acreditava muito nessas coisas de Quaresma. No entanto, tudo isso mudou há muitos anos, quando ele estava com 17 anos. Na época, meu avô ainda morava com os meus bisavós e seus irmãos. Ele trabalhava em uma venda da cidade, e, geralmente, ele saía dessa venda às 8, 9 da noite, e seguia a pé na localidade onde morava. Era um percurso bem grande, e ele fazia a pé todos os dias, mas nessa noite em questão o meu avô viu algo assim tão surreal que fez ele ficar com medo. Inclusive o meu avô tem medo da noite, até hoje justamente por conta desse acontecido. Ele recorda que isso aconteceu no sábado durante a Quaresma daquele ano, e nesse sábado ele saiu mais tarde do que o comum por ser sábado e deu muito movimento. Então, até ele ajeitar tudo e ajudar o dono daquela vendinha a fechar, foi dando quase 10 horas da noite. Ele vinha fazendo o percurso tranquilamente, lembrando que nada disso aconteceu em área de zona rural. Só que naquele momento em que meu avô estava retornando para casa, ali, naquela rua estava um grande silêncio e ele não via outra pessoa além dele. Em um certo momento ele começou a escutar uns gritos, e eram femininos. Ele ficou tentando caçar de onde vinham os gritos, mas não conseguia ver nada. Abaixou a cabeça e continuou o seu trajeto, até que em determinado momento, passa por ele uma mulher correndo, pedindo por socorro, dizendo que ele estava atrás dela, e ficava apontando para o nada, pois meu avô não estava vendo o que a mulher mostrava. Meu avô foi um pouco aflito e meio espantado com tudo aquilo, a mulher, gritando sem mais nem menos e correndo enlouquecidamente. Meu avô continuou o seu trajeto e passado alguns minutos ele conseguia ver a moça lá na frente correndo, pois era uma estrada reta. De repente, passa pelo meu avô um enorme gato preto correndo. Ele achou aquilo estranho e ficou acompanhando o gato que ia em direção reta. Tanto o gato quanto a mulher estavam correndo, só que a mulher mais à frente, gritando desesperadamente por socorro. A impressão era que o gato a estava perseguindo. Outro detalhe estranho é que ninguém saiu para ver o que aquela mulher tinha, pois ali era um lugar populoso, e tinha muitas casas. Até que o gato, de alguma forma, conseguiu correr mais do que a mulher e conseguiu alcançá-la. E é aí que vem a parte mais bizarra da história toda. O meu avô viu aquele gato se transformar em um homem, e na hora que ele viu aquela cena, ele rapidamente parou de andar e se escondeu atrás de uma lixeira. Segundo ele, era tipo um galão que era usado pelos moradores como lixeira. No desespero, ele se escondeu atrás daquilo, pois ficou com muito medo do que tinha acabado de ver. Ele disse que logo depois que aquele gato se transformou em uma pessoa e que, apesar de estar bem longe deles, viu perfeitamente uma cena grotesca. Ele conseguiu ver aquele homem começar a morder e a dar várias unhadas na mulher, e ela gritava muito. Meu avô ficou assustado por ninguém aparecer para ajudar. Como ele estava vendo aquela cena toda, de um gato se transformando em um homem e agredindo uma pessoa, ele também não teve coragem de ir lá ajudar. Ele ficou ali, quietinho, observando aquele homem que antes era um gato desferir golpes contra a mulher. Depois de muito morder e dar várias unhadas, após alguns minutos, pairou um silêncio total, como se a mulher tivesse falecido. Mas o pior de tudo vem agora. Meu vô conta que viu ele carregando o corpo dela, como se fosse algo muito leve de se transportar. Meu vô, com muito medo, ficou quase que uma hora atrás daquela lixeira, criando coragem para poder continuar o caminho. Ele ia ter que passar por onde tinha acontecido toda aquela cena terrível.
Passada uma hora ele criou coragem e rezou bastante, pediu muita coragem e proteção a Deus para que guiasse ele, até chegar em casa. Ele levantou, foi caminhando e quando ele chegou no local onde aquela cena toda tinha acontecido, tinha algumas manchas de sangue no chão e pedaços de roupa espalhados. Era algo bem sinistro de se ver. Conforme ele ia seguindo pelo caminho, ia dando para ver a trilha de pingos de sangue que aquele ser foi deixando pela rua medonha. Até que em determinado momento a trilha de sangue saia do asfalto e seguia um caminho entrando para a mata. Meu vô, é lógico, ia fazer um caminho contrário ao da mata. Quando finalmente chegou em casa, estava pálido, e minha bisavó notou a aparência dele e perguntou o que tinha acontecido. Ele contou o que havia presenciado e, depois disso, meu vô passou a ter muito medo da quaresma e também pavor por sair à noite. Meu avô ainda é vivo, e até hoje ele respeita muito a época de quaresma e evita sair durante o período, justamente por conta disso que ele presenciou, e jamais será apagado da memória. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do Derrer.